Boa noite a todos. Muito bem, sejamos muito bem-vindos, né? Pessoal, hoje estamos iniciando a nossa primeira formação dessa quaresma. E essa formação, ela é um pouquinho diferente das nossas demais formações. Por quê? Ela é uma formação que ela vai nos explicar um conceito muito básico, que é: nós temos cabeça para pensar e com essa cabeça nós conseguimos entender a presença de Deus realmente na nossa vida. Por que eu começo dessa forma? Santo Tomás de Aquino, ele vai trazer para a gente as chamadas 5 vias. E aí, pensando nessas 5 vias, um trecho do Salmo: exulte o coração dos que procuram o Senhor. Todos nós fizemos essa pergunta já alguma vez na nossa vida. Por que existimos? Por que existe alguma coisa ao invés de não ter nada? Será que Deus existe? É possível conhecer o divino Deus somente pela razão, ou nós temos que contar apenas com a fé? Em outras palavras, faz sentido acreditar em Deus? É racional acreditar em Deus? E aí, como nós podemos conhecer a verdade? A nossa igreja, ela fala que não somente nós devemos ter a fé como forma de acreditar em Deus, mas nós também precisamos usar da nossa razão, usar da nossa inteligência. Deus colocou na criação uma série de pistas que levam o homem a entender, a compreender, a ter a certeza de que existe Deus. E quem foi esse homem que trouxe para a gente essas ideias? Santo Tomás de Aquino, da qual nós cantamos agora há pouco, Tão Sublime Sacramento, foi ele que compôs essa música também. Santo Tomás de Aquino viveu no século XIII. E ali, Santo Tomás, ele vai aprofundar conhecimentos de alguns filósofos gregos, Aristóteles, Platão. Mais adiante, ele vai aprofundar os conhecimentos de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, no século V. E aí ele vai aprofundar esses conceitos. Hoje a gente vai falar de algumas palavras estranhas, mas a gente vai tentar trazer o mais próximo possível daquilo que a gente entende, sem aprofundar em demasia. Deus pode ser conhecido com certeza pela razão humana. É o que está no Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 36. O que é que tem no parágrafo 33? O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, ele se interroga sobre a existência de Deus. O que é que fala aqui? Todos nós, sendo religiosos ou não, todos nós temos um desejo de felicidade. Temos em nós algo que não é preenchido. É por isso que quem tem muito dinheiro não é feliz. É por isso que o homem que tem tudo não é feliz, porque sempre falta alguma coisa. Sempre falta algo a preencher. A nossa felicidade aqui na terra, ela é tão pequenininha e tão passageira que ela não chega nem a ser plena, porque a plenitude da felicidade a gente só encontra em Deus. No entanto, a nossa alma, ela sente esse buraco. É o que está sendo falado aqui. Nessas aberturas, o homem detecta sinais na sua alma espiritual. Ou seja, eu sei que falta alguma coisa, só não sei dizer o que é. O germe da eternidade, ele traz consigo. Nós trazemos na nossa alma espiritual essa semente da eternidade, algo que precisa crescer. Só Deus pode ter essa origem. A fé e a razão caminham juntas. A fé cristã
ela é coerente com a razão. Ou seja, a nossa fé ela não é cega. A nossa fé ela é baseada na razão. A ciência e a fé não se contradizem. Crer não é desligar a cabeça. E a busca pela verdade. Santo Agostinho, ele vai falar que nós devemos compreender, aprender mais de Deus para aumentar a nossa fé. E aumentando a nossa fé, a gente tem mais sede de conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, a gente tem mais sede de conhecer Ele. Ou seja, a fé e a razão vai uma alimentando a outra. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. A razão nos ajuda a ver que acreditar em Deus é um ato profundamente lógico. E aí, pessoal, nós vamos iniciar agora as 5 vias de Santo Tomás de Aquino. O que é que ele fala? Existem 5 pistas que nós podemos ter a certeza, tirando a fé. Vamos imaginar que aqui ninguém tivesse fé. A gente vai usar somente a nossa lógica. Existem 5 pistas que um ateu, que alguém que não conhece Deus, poderia chegar de forma lógica e dizer: realmente Deus existe. E a gente vai passar pelos 5 caminhos, tá certo? Vamos junto nessa viagem. Vocês vão perceber que às vezes o slide ele vai duplicar. Por que que duplica? Porque eu falo de uma forma e no segundo slide eu tento falar com outras palavras para ver se eu consigo me comunicar melhor. A primeira via é a via do chamado motor móvel. Deus, ele vai dar movimento a todas as coisas. E quando a gente fala em movimento, não é somente uma bola que está sendo chutada. Movimento é tudo que se transforma. Então, imagina a chuva caindo, o movimento dos planetas, a nossa vida crescendo. Imagina tudo isso. Eu gostaria que você tentasse imaginar agora um movimento em que alguém faz com que esse movimento aconteça. Em outras palavras, imagine que alguém precisa dar o primeiro impulso para tudo acontecer. Quando nós falamos dessa primeira pessoa, desse primeiro motor, que ele está girando, esse motor para girar, ele só consegue girar de fato se alguém empurrar esse motor. O Ednardo, por exemplo, quando bota uma máquina para funcionar, ele usa da energia elétrica. Essa energia elétrica é aquilo que vai fazer o motor girar. Só que para esse motor girar, ele precisa ser movido por uma outra coisa anterior. E essa outra coisa anterior precisa de outra coisa. Se nós voltarmos até o primeiro princípio, tem que existir algum motor que não foi movido por nenhum outro. Esse motor que não foi movido por nenhum outro, mas que move tudo, tem o nome de Deus. O primeiro motor é aquele que move tudo, mas não foi movido por nenhum outro. Por quê? Porque se Deus fosse movido por algum outro anterior a ele, ele não seria Deus. Deus é aquele que move tudo sem ser movido por nada. Quando Deus, ele é esse primeiro motor, nós chamamos isso de ato. Ele é o ato perfeito. E todas as outras coisas são o quê? Somente potência. O que é potência? Por exemplo, quando eu boto o microfone aqui em cima, ele tem a potência de cair por causa da gravidade. A potência é tudo aquilo que pode ser, mas tudo aquilo que pode ser que não seja. Somente o que é certo é o que acontece. Gente, eu vou falar para vocês de algumas coisas que parece que vai dar um nó na cabeça, mas eu queria que vocês tentassem compreender que nesse primeiro momento, Deus é o motor que move tudo sem ser movido por nada. O melhor exemplo, eu queria que vocês imaginassem uma fileira de dominós dispostos numa mesa. Todos esses dominós dispostos na mesa, eles são potência. Mas para que esse primeiro dominó
essa primeira peça, ela caia e movimente a segunda, e movimente a terceira, e movimente a quarta, e elas comecem a cair, elas precisam necessariamente de alguém que derrube a primeira peça. E essa primeira peça que é derrubada é por alguém que não é dominó, é alguém que não é potência, é alguém que é puro ato, é pura vontade, é uma vontade dirigida. Esse primeiro motor é Deus. Vamos adiante. A segunda via, nós vamos falar da via da causa primeira. Tudo que existe, existe porque teve uma causa. Tudo é causado. E quando Santo Tomás de Aquino ele fala em causa, eu queria que vocês entendessem que não é, por exemplo, eu tenho 2 filhos, está chegando mais um, então eu estou bem disposto, né? Mateus, por exemplo, ele não foi causado, ele foi causado por mim. Mas o Mateus, o meu filho, foi causado por mim porque eu fui causado pelo meu pai, que foi causado pelo meu avô, que foi causado pelo... Santo Tomás de Aquino não fala dessa sequência temporal de causa. Ele fala que essa causa, ela acontece tudo ao mesmo tempo. Deixa eu explicar de uma outra forma. Eu queria que vocês imaginassem um lápis, e esse lápis ele está sendo segurado por uma pessoa, e essa pessoa está desenhando um círculo no papel. Imagine um círculo sendo desenhado no papel. Se a mão que segura o lápis parar de desenhar, o círculo para, correto? Ele está sendo feito por alguém que está fazendo o desenho no lápis. Se essa mão parar, o círculo para. Essa mão que está fazendo tudo acontecer, como causa do círculo acontecer, é Deus. Vamos fazer um teste aqui, vamos brincar de Deus. Eu queria agora que vocês imaginassem uma praia. Uma praia muito bonita. Queria que vocês imaginassem as ondas dessa praia tocando os pés de vocês. Sintam a areia nos pés. Sinta o barulho do vento. Não pense no vendedor ambulante, não. Sinta aí água de coco. Imagine essa praia. Pessoal, como foi a adoração? Foi boa? Vocês gostaram? Gostaram? E a praia? Sumiu da cabeça de vocês quando eu botei um outro assunto, não foi? A nossa existência, ela só existe porque Deus sustenta tudo em seu coração. Se Deus, em um brevíssimo segundo, Ele tivesse a nossa falha humana de esquecer das coisas, todos nós deixaríamos de existir. Deus, Ele sustenta tudo. Ele é a causa de tudo. É Ele que coloca toda a humanidade em um só patamar. Toda a criação é feita porque existe uma causa primeira. Olha só o exemplo para a gente entender a segunda via de uma forma melhor. Imagine uma lâmpada. Uma lâmpada acesa. E eu quero agora que vocês imaginem que essa lâmpada, na verdade, que está acesa aqui, ela está acesa nesse exato momento porque ela vem por fios que são ligados em postes, que estão sendo levados para uma distribuidora, que dessa distribuidora está ligada a uma hidrelétrica nesse exato momento. Se essa hidrelétrica parar de funcionar, a gente fica no apagão, com muriçoca e tudo. Essa hidrelétrica, nesse nosso exemplo muito pobre, é Deus. É Ele que dá causa a todas as coisas. Sem haver uma causa, o nada não pode prevalecer para a existência. O nada só gera o nada. Então precisa haver um ser vivente, antes de tudo, que seja maior do que o nada, para que o nada venha a ser causa da nossa vida. Pessoal, até aqui tudo bem? Oi? Filosoficamente sim. Até aqui tudo bem? Tá complicado? Mais ou menos? Está dando para entender um pouquinho? Tá? Olhe, hoje, o nosso encontro de hoje, ele vai ser muito filosófico.
Mas ele é filosófico exatamente porque, a partir da razão, qualquer pessoa pode entender que Deus existe. Vamos adiante. A terceira via fala do ser necessário. Santo Tomás de Aquino vai falar que existem coisas que são desnecessárias. Como, por exemplo, o Marlone, que está aqui, há 100 anos atrás eu não existia. Ou seja, eu podia existir ou podia não existir. Uma árvore podia existir ou podia não existir. Uma estrela poderia existir ou poderia não existir, concordam? Um gato, eu tenho um Fred, um siamês, ele poderia existir ou não. Tudo que poderia existir, ou seja, que se não existir mais, o mundo continua numa boa, sem precisar da nossa existência, Santo Tomás de Aquino vai usar uma palavra chamada de contingente. Ou seja, pode existir ou não, como vai fazer a menor diferença para o mundo. Mas existe um ser que, a partir dele, todas as coisas que poderiam não existir passam a existir. Esse ser é chamado de ser necessário. É aquele que, a partir dele, todas as coisas que poderiam não existir passam a existir. E a esse ser nós chamamos de Deus. O Catecismo da Igreja Católica fala: o mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo a eternidade, não tem em si mesmo o começo e o fim das coisas. Nós podemos existir ou não, nós não fazemos diferença para a existência. No entanto, existe alguém que faz com que todas as coisas tenham sentido. Esse alguém necessário é Deus. Quarta via. O exemplo da terceira via. Imagine que você tem um caderno e nesse caderno você vai escrever palavras, certo? Por exemplo, Pedrinho é uma ótima pessoa. Quando você escreve no caderno Pedrinho é uma ótima pessoa, essas palavras que ainda não foram escritas, elas não existem. Elas só passam a existir quando alguém que segura a caneta começa a escrever. Esse ser necessário para que a existência ela seja escrita é Deus. A quarta via é a via da perfeição máxima. Essa aqui é mais fácil da gente entender. Você tem esposa bonita, linda, mais ou menos. Linda, a esposa dele é linda. Por que ele fala isso? Porque existe dentro dele, dentro do coração dele, desde o primeiro momento que a viu, um sentimento que fez com que ele atribuísse tudo que ele queria da vida dele para a esposa dele. Em nós, quando nós vemos uma obra de arte, a gente consegue dizer se ela é feia, se ela é bonita. Mas como? Ninguém nos ensinou o que é bonito, ninguém nos ensinou o que é belo. Quando a gente olha para a igreja de São Francisco, a gente diz assim: nossa, que igreja bonita. Mas qual é a referência de beleza que nós temos? Essa beleza, ela está presente em nós. Quando nós ouvimos uma música, nós conseguimos dizer se ela é bonita ou se ela é feia. Nós conseguimos perceber as coisas a partir de uma escala de beleza que ela faz parte do nosso ser. Essa beleza que nós comparamos, ela tem um grau. Ela pode ser mais ou menos, pode ser feia ou pode ser bela. Se quando nós comparamos alguma coisa para dizer que ela é bonita, é porque existe algo que transcende a beleza. Essa beleza máxima é Deus. Quando nós pensamos em Deus e nós falamos que Deus é bom, que Deus é verdadeiro, que Deus é belo, na verdade, Deus não é bom, Deus não é verdadeiro e Deus não é belo. Sabiam disso?
Por que que não é? Porque o belo é para alguém que tem uma característica. Deus não é belo. Deus é a beleza. Deus não é verdadeiro. Deus é a verdade. Deus não é amoroso. Deus é o puro amor. Então a gente não olha para um copo d'água, a gente não vai dizer, né? Nossa, que água aquosa. Não, a água é a água. A água em si é a essência pura daquilo que é. Então Deus, Ele é a perfeição máxima de tudo. Quando nós conseguimos comparar as coisas, nós entendemos que essa comparação só existe em nós, porque nós temos em nós um sentimento de que existe algo maior. Esse algo maior é Deus. O exemplo melhor para a gente entender a perfeição máxima é um fogo. Esse é o exemplo também que foi usado por Santo Tomás de Aquino. Quanto mais nós nos aproximamos do fogo, mais calor nós vamos sentindo. Então, quando a gente se aproxima mais, nós vamos sentindo mais calor. Quando nós tocamos no fogo, esse calor do fogo, na verdade, é o próprio fogo. Então, quando nós atingimos a beleza máxima, essa beleza é a própria beleza. Isso é Deus, é a perfeição máxima de todas as coisas. E por fim, a quinta via. Tudo que tem no universo só existe porque alguém ordenou. Eu falei da água agora há pouco. A água é um dos maiores mistérios da ciência. Formado por dois gases. Esse gás que compõe a água, o hidrogênio e o oxigênio, são extremamente instáveis. Ou seja, para reproduzir a água em laboratório, tanto que a busca pelo homem de chegar a outros planetas é saber se tem água. Quando nós pegamos a água e a gente entende que nós, na verdade, estamos bebendo dois gases numa mistura perfeita, essa mistura, ela só acontece por uma coincidência que faz com que a gente possa beber água. Uma outra coincidência, a gravidade, que agora há pouco nós falamos do microfone caindo, a gravidade, ela não poderia ser maior nem menor do que nós temos em todo o universo. Se a gravidade fosse um pouco maior, nós não teríamos o sistema solar, os planetas girando em torno de estrelas. Se fosse um pouco menor, nenhum planeta, nenhuma estrela seria formado. Uma outra coincidência, como nós podemos explicar que aqui na Terra nós temos a distância exata entre a Terra e a Lua e entre a Terra e o Sol, de tal forma que nós conseguimos manter tudo em ordem? Como nós podemos ver que o Sol nasce todos os dias no mesmo canto? Como nós podemos, por exemplo, em 1920, um físico, somente com cálculos matemáticos, ele descobriu que poderia haver a existência de buracos negros, o que foi confirmado depois. Tudo isso só acontece porque nós vivemos em um mundo ordenado. E essa ordem, tanto nas leis da natureza, cumprindo a mesma função, mantendo uma ordem, ele tem uma finalidade muito específica. Deixa eu explicar de uma outra forma para entender melhor. Nós temos aqui um alvo. E o alvo, ele foi acertado por essa flecha. Eu quero que você pense na flecha. A flecha, ela não vai ser disparada sozinha, ou seja, ela não vai entrar em movimento, que é a primeira causa. Ela não vai entrar em movimento sozinha. Ela precisa que alguém impulsione o movimento. Essa flecha, ela é disparada no alvo. E ela acerta precisamente, ou seja, ela cumpre a sua função. Todas as coisas da nossa vida, elas só existem porque elas foram ordenadas para que acontecesse assim. Não existe coincidência. Tudo o que acontece, como diria São Paulo, são providências de Deus em nossa vida. Imagina agora não somente esse alvo, mas imagine uma sequência
de alvos direcionados. Tudo que é direcionado, os exemplos que eu dei da água, do ar que nós respiramos, da nossa vida, das células que compõem o teu corpo. Cada célula tem uma função. Nem com a IA, nem com a tecnologia mais avançada do mundo consegue reproduzir o corpo humano. Tudo que existe, ele foi ordenado. E esse arqueiro, aquele que dispara a flecha, é Deus. Para a gente concluir esta parte, tudo foi feito por meio dele, parafraseando João capítulo 3. Crer em Deus não é fugir da razão, é dar à razão o seu horizonte mais alto. Crer em Deus não é fugir da razão. Ah, você é doido, tá pensando em Deus. Não. Eu penso em Deus exatamente porque a minha razão me leva a entender que Deus existe. Porque houve alguém que deu movimento, houve alguém que deu causa, houve alguém que colocou em todos nós um sustentáculo, e nada é coincidência. A razão, quando iluminada pela fé, percebe que Deus é o criador e sustentador da vida. E a fé, sem contradizer a razão, nos ensina que esse Deus é Pai, nos ama e se revelou plenamente em Jesus Cristo, e com o Espírito Santo nos faz igreja. Se Deus, ele é ato puro, ou seja, ele é movimento, então Deus, ele é estabilidade. Se Deus é causa primeira, ele sustenta a nossa vida agora, nesse momento. Então, nas provações da nossa vida, quando a gente fala que Deus sustenta a minha vida, a gente está pensando nisso. Se Deus é o ser necessário, você não é um fruto do acaso. Você não nasceu do nada, você não está aqui por acaso, você não tem a sua família por acaso, você não tem as suas provações por acaso. Deus quis que você existisse. Se Deus é a perfeição máxima, a sua sede de infinito, aquilo que faz seu coração arder, aquilo que faz você ter vindo para cá hoje, para tentar aprender um pouquinho mais de Deus, faz todo sentido. Se Deus é a inteligência suprema, a nossa vida, ela tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. E eu pergunto para vocês, não precisa responder, só com você mesmo, em qual desses caminhos você se identificou mais? Qual foi desses caminhos que você se identificou mais? Aquele em que ele é estabilidade para você? Aquele que ele sustenta a tua vida? Aquele que diz que você não é fruto do acaso, você não foi um acidente, alguém que já disse para você que você não era importante, você é muito importante. Quando você pensa que minha vida não tem sentido, é nessa parte, é quando a gente pensa que a nossa vida não tem propósito. Perceba que pela razão nós conseguimos dar várias e várias respostas que às vezes amarguram o nosso coração. Eu gostaria que vocês rezassem comigo esta oração. Senhor Deus, fonte de toda a verdade e sabedoria, nós vos agradecemos pelo dom da inteligência e pela luz da fé que ilumina nossos passos. Vós nos criastes para vos conhecer, vos amar e vos servir. Concedei-nos um coração dócil, uma mente aberta à verdade e uma fé firme que não teme perguntar, nem se afasta da vossa vontade. Que tudo o que aprendemos hoje nos aproxime mais de vós e se transforme em vida vivida, em caridade concreta e em testemunho fiel do Evangelho. Guardai-nos no caminho da verdade, afastai-nos do erro e do orgulho e conduzi-nos pela vossa graça à plenitude do amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gente, o que nós vimos sobre as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, apesar de em uns momentos ter dado um nó na nossa cabeça,
A verdade eu tentei simplificar o máximo possível, porque o mais importante que falar bonito e falar complicado é a gente entender em nosso coração que Deus ele existe mesmo para quem não tem fé. É possivelmente verdadeiro nós reconhecermos que o ateísmo ele é uma grande bobagem. Nós só existimos porque a nossa existência tem uma causa. Encerrando a nossa primeira parte, hoje nós falamos de Santo Tomás de Aquino, porque eu fiz a nossa peregrinação na Quaresma pensando no credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, essa primeira parte hoje eu peguei para a gente falar sobre Santo Tomás de Aquino, nessas vias de como encontrar Deus. Criador do céu e da terra é a próxima formação. Nós vamos falar especificamente dos anjos. Então, os coros angelicais, nós vamos falar o que é o serafim, o que é o querubim, quais são as suas funções na nossa vida, qual é o papel do anjo para Deus, como foi a queda dos anjos, o que são os anjos maus. Então vai ser um encontro um pouquinho menos filosófico e vai ser mais teológico. No nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre a hora da nossa morte. O que acontece na hora da nossa morte? Usando o catecismo e a teologia, nós vamos falar sobre isso. O próximo encontro é o céu, o inferno e o purgatório, nas visões de Santa Faustina Kowalska. Quinto encontro, nós vamos falar sobre indulgências e o ano que nós estamos vivendo hoje, que é o ano de São Francisco, o que são indulgências plenárias, qual é o pecado venial, o pecado mortal. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai encerrar a nosso roteiro de peregrinação falando do Santo Sudário. É uma formação bastante densa. Eu gostaria, pessoal, vocês gostaram de hoje, né? Por favor, tragam mais gente. Tragam mais gente. E o que ficou, que nós trouxemos para vocês hoje, que seja uma semente para que o amor de Deus brote ainda mais. Que a gente tenha mais curiosidade de aprender e aprendendo a gente ame mais a Deus. Se vocês fizerem isso, amar mais a Deus, pode ter certeza, não tem dinheiro no mundo que pague essa alegria de estar com vocês aqui. Muito obrigado.